O Amazonas Secor dá sequência às entrevistas com os candidatos ao Senado Federal nas eleições deste ano. E hoje o nosso convidado é o candidato Peter Miranda, do Agir. Peter Júnior Miranda é natural de Caruaru, Pernambuco, foi no estado natal, foi secretário municipal de Trabalho e Emprego e secretário municipal de Segurança Pública de Jaboatão dos Guararapes. Também foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília. Tem conhecimento internacional, conhece toda a América Latina, América Central, países andinos, Europa, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Ásia, África, tendo desenvolvido trabalhos de importação e exportação. Atualmente é presidente estadual do Agir. Candidato, nós vamos ter 15 minutos de entrevista e o seu tempo vai começar logo mais. Primeiramente, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Natália, e agradeço ao telespectador que está nos assistindo e trazendo uma proposta de esperança, de fé, e que Deus toque no coração de todos os amazonenses. Agora sim, o tempo começa a contar. Candidato, na vida política, o senhor, como eu acabei de falar, tem experiência como secretário municipal em Jaboatão dos Guararapes, no seu estado natal, Pernambuco. Veio morar aqui no Amazonas no ano passado. O senhor acredita ter a bagagem política e o conhecimento sobre o Amazonas necessários para representar o nosso estado no plenário? Natália, que pergunta extraordinária. Eu conheço o Amazonas há muitos anos. O meu bisavô foi general do Exército Brasileiro aqui no Amazonas, aqui em Manaus. E vim algumas vezes ao Amazonas, a sua capital, aqui em Manaus. E sempre fui um estudioso. Então, Deus me deu um grande privilégio, que é o privilégio de servir ao meu país. Em 2010, nós disputamos para deputado federal, conhecemos como funciona Brasília, inclusive, nós tivemos uma empresa em Brasília de consultoria, né, dando consultoria em vários ministérios para municípios do Brasil. Então, me sinto capacitado para este momento que o Amazonas necessita e o seu povo. Uma característica muito importante, principalmente para um senador, mas para o político em geral, é ser um bom articulador, articulação política. Como é que o senhor vê isso e como é que pretende conseguir aliados lá no Senado, se for eleito, em prol do Amazonas? Primeiro, que a arte da política é a arte do diálogo. É a arte de você ser cordato e harmonioso. E uma das coisas que eu vou preservar e lutar por ela é exatamente essa harmonia, tem que existir, Natália, entre os três poderes. Nós não podemos estar vendo e acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Então, eu vou conversar com todos os senadores de mandato, com os governadores, com os ministros de Estado, porque, em primeiro lugar, vai estar o povo amazonense e vai estar os princípios que norteiam a minha vida. Já que a gente está falando de articulação com outros políticos, na opinião do senhor, é importante aproximar o legislativo do executivo para o desenvolvimento do Estado? Totalmente, porque um é dependente do outro. Então, veja, eu tenho visto aí nos demais concorrentes ao Senado falando sobre vários assuntos. Só que eles tiveram 40 anos no poder e não fizeram. Então, e uma das coisas que me impressionou, que as pessoas que eu vou conversar falam, mas olha, senador, eu não tinha opção. Então agora o Amazonas, o povo do Amazonas tem essa opção. Alguém que teme a Deus, alguém que preserva os princípios cristãos, o princípio da fé, a família e, sobretudo, a pátria. Então eu vou dialogar, vou buscar recursos, porque recursos tem muito, Natália. Agora precisa saber onde aplicá-los. Porque o grande problema que eu vejo e acompanho no dia a dia é que os recursos vão para mãos erradas, para lugares errados e não chegam ao povo. Então é inconcebível Manaus hoje ter quase 2 milhões de pessoas vivendo na miséria. Então nós vamos lutar para que isso não aconteça e vamos trazer ao Amazonas algo que nunca teve, principalmente um grande projeto de capacitação em mão de obra com verba do governo federal. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Que setor daqui do nosso estado, na opinião do senhor candidato, precisa de maior destinação de recursos, maior destinação de verba? Olha, primeiro, eu fico indignado quando eu vejo, por exemplo, a bancada de determinado partido que vota contra o saneamento básico, que vota contra o benefício para o pobre. Então, eu vejo o seguinte, primeira coisa que o Manaus precisa, ou o Amazonas precisa, é
um grande projeto de capacitação em mão de obra. Depois, um dos meus projetos é que a criança entre na escola às 9 da manhã e saia às 5 da tarde, porque ali ela vai ser alimentada, ali ela vai estudar outra língua. Você deve ter visto, Natália, que eu presido a Câmara de Comércio Brasil-Panamá. Vocês precisam ver, o Panamá está aqui uma hora e meia de avião, um dia de barco. E por que nunca foi feita uma parceria entre o Amazonas e o Panamá? As crianças no Panamá, todas elas falam a sua língua pátria, que é o espanhol, e inglês. Então, nós precisamos capacitar os nossos jovens. E capacitando os nossos jovens, dando o primeiro emprego, nós vamos tirá-los das drogas, nós vamos tirá-los da criminalidade e vamos fazer com que o Amazonas venha para o lugar que precisa estar. O senhor citou o Panamá. A sua experiência internacional pode ajudar o Amazonas, caso seja eleito? Com certeza, até porque esses que falam no fundo soberano, que vai trazer, esses fundos sempre estiveram à disposição do amazonense. A questão é que eles não têm interesse em trazer para o Amazonas o progresso. Você veja, além de trazer dinheiro, recursos para o nosso povo, nós vamos lutar pela 319, nós vamos lutar pela integração do Amazonas com o Santarém, com o Pará, porque aí vai simplesmente fazer com que o nosso estado não fique dependente de terceiros. Nós vamos estar interligados, não apenas ao Brasil, mas ao mundo. O senhor falou da BR-319, um tema importante para o nosso estado. Agora, como ter esse equilíbrio, candidato, entre desenvolvimento, mas não devastação, né? Olha, eu sou totalmente a favor da natureza. Eu sou uma pessoa que... eu digo sempre, como pastor, que Deus, quando criou o mundo, a Bíblia nos relata que o mundo era um caos. E Deus construiu o mundo e fez do mundo um oásis. Mas o homem está destruindo esse oásis. Então nós precisamos preservar, mas preservar com inteligência, preservar com projetos, porque a 319 já foi feita. Qualquer acidente ambiental foi feito lá atrás. Então o que nós precisamos é nos adequar, preservar. Eu estive assistindo aqui as suas brilhantes entrevistas, quando um dos candidatos ao Senado falou que 95% da nossa preservação ambiental e da nossa mata está intacta. É que há interesses escusos para que os dinheiros, os projetos, os recursos não cheguem ao Amazonas. E nós vamos trazer. Porque eu vou percorrer o mundo, no conhecimento que eu tenho, no relacionamento, além de conhecimento, relacionamento. Eu vou chegar para esses que falam tanto do nosso Amazônia, do pulmão do mundo, e trazer o que nós precisamos, o que o nosso povo precisa. E o que seria esse projeto em prol da floresta amazônica, candidato? Primeiro, trazer a tecnologia que existe em países adiantados, em países que estão hoje ensinando ao mundo como preservar. E nós vamos fazer essa integração de tecnologia, simplesmente nós vamos trazer o que existe de melhor para preservar a nossa natureza, a nossa Amazônia. Agora, tudo que eles falam lá fora, falta alguém que chegue junto deles e diga, olha, chegou o momento. É momento, é hora de agir. E é por isso que o meu partido chama-se Agir. Candidato, o senhor conhece o interior do nosso estado? O que o senhor pretende fazer pelos municípios do interior do Amazonas? Muito boa pergunta, Natália. Veja bem, conheço, pretendo conhecer todo o Amazonas, mas uma coisa eu vou me destacar dos senadores que o Amazonas já teve. Primeiro, nós vemos senadores e políticos que só aparecem no interior na época de eleição. Eu vou estar junto do povo. Eu vou estar acompanhando e ouvindo o povo, porque é ouvindo que você sabe a necessidade de cada um. Então, esse negócio de você ficar no gabinete, e uma das coisas que eu fico impressionado é que depois de eleitos ficam inatingíveis. Olham para o povo como se o povo tivesse lepra ou fosse enfermos. Não, nós vamos estar governando para o povo. Eu vou estar lá no Senado, eu serei o senador do Amazonas, mas sobretudo o senador da República do Brasil. E o que nós pudermos fazer para intensificar o apoio ao necessitado, ao nosso interior que sofre, Bruna, com todos os problemas de saúde, de educação, de transporte. Então, eu estava escutando de uma pessoa do interior falando sobre as crianças que vão estudar e que saem de madrugada de casa, chegam de manhã cedo na escola e retornam às 6 da tarde para casa. Quer dizer, nós precisamos acabar com isso. O estado mais rico do Brasil, o estado mais rico do mundo, está passando essa situação porque os políticos até agora nada fizeram. É só palavras, só promessas, só projetos, mas não sai dos projetos. E eu prego dizendo o seguinte, Deus gosta de quem tem projeto.
Natália, mas Deus ama a quem executa os projetos. E nós estamos aqui para executar, para fazer um governo como senador da República diferente do que já foi feito até agora. É isso que eu me proponho. Candidato, alguns temas que são caros, são importantes ao nosso Estado, eu tenho tratado com todos que passam por aqui. E um deles é a defesa do modelo Zona Franca de Manaus. O senhor pretende trabalhar pela defesa dos empregos gerados no polo industrial, diante de tantos decretos do governo federal, que, claro, colocam em risco a competitividade? Bruna, eu concordo que a nossa Zona Franca é importantíssima, não apenas para Manaus, mas para a própria manutenção da natureza. E o princípio do projeto de Zona Franca de Manaus, que tem 55 anos, nunca foi levado a sério. Porque, veja, Natália, eu conheço zonas francas do mundo. No Panamá, aqui, nós temos 7 zonas francas. O Panamá hoje tem, em Colón, a segunda Zona Franca livre do mundo. Só perde para Hong Kong. Eu vivi em Hong Kong, eu tenho empresa na China. E o que é que nós vamos fazer? Primeiro, é criar recursos para que as indústrias que estão na Zona Franca de Manaus, possa ter lojas, como tem em toda a Zona Franca do mundo, vendendo até para o próprio povo amazonense. O que nós não vamos querer é que o produto seja feito aqui, vá para São Paulo e depois volte com sobrepreço para a nossa população. Então, o que nós precisamos é arrumar um novo modelo, porque muitos que estão indignados com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu não sou amigo do Bolsonaro, mas sou fã do Bolsonaro, estive com o presidente na semana passada, num café de pastores, e eu disse para ele, presidente, quem tem um palanque não tem nenhum, e quem tem 2 tem um. O meu palanque está à sua disposição. Porque eu não tenho vergonha, Natália, de dizer que eu defendo esse governo, eu defendo a pátria, eu defendo a família, eu defendo a fé cristã. Agora, o que eu vejo é que simplesmente essas pessoas falam tanto de Zona Franca, mas não foi criado um plano B para que a Zona Franca realmente torne-se uma Zona Franca de verdade. Então, nós precisamos fazer parceria com outros países. Nós precisamos, eu conheço a China há 38 anos, porque nunca foi feita uma integração da Zona Franca de Manaus com a China. Com outros países evoluídos, é que simplesmente eles usam a Zona Franca para atrair votos, para enganar as pessoas. E eu não estou aqui nem para fazer falsas promessas, nem para enganar ninguém. Eu estou aqui com um projeto de Deus. Inclusive, Natália, eu tinha um slogan para a minha campanha. E eu coloquei no meu coração que o slogan da minha campanha seria: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Mas orando aqui, onde eu moro, Deus falou comigo às 3 horas da manhã dizendo, não, o slogan da sua campanha vai ser o Amazonas nas mãos de Deus. Nós vamos libertar o Amazonas. Nós vamos fazer pelo Amazonas o que nunca ninguém, Natália, fez até hoje. O senhor foi secretário municipal de Segurança Pública. Quais as propostas do senhor para essa área do nosso estado? A gente sabe o quanto o Amazonas hoje vive refém de narcotraficantes, de organizações criminosas. Olha, isso é um caso muito grave em todo o Brasil, né? E o que eu tenho de projeto para amenizar? Não vou dizer que resolver, porque para resolver só Deus que resolve todas as coisas. Mas primeiro, nós vamos ter um grande projeto de envolvimento dos jovens com esportes, com emprego, com educação. Nós precisamos tratar as famílias, porque quando o pai e a mãe... Hoje eu estava lendo, Natália, que o Brasil hoje é campeão de filhos sem pais. E isso gera violência. Não sei se você sabia, ou se você, telespectador, sabia, no dia do pagamento do Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, nós tínhamos o maior índice de criminalidade e de violência doméstica. Então, eu vou combater a violência à mulher. Nós não podemos permitir esse feminicídio. Isso é um absurdo e uma vergonha para nós brasileiros lá fora, se matar tantas mulheres por dia. Então, o jovem precisa ser apoiado espiritualmente. Eu me lembro, Natália, uma coisa muito interessante que aconteceu na minha igreja em São Paulo. Uma irmã disse, pastor, eu estou com um problema. Eu digo, o que posso fazer para ajudá-la, irmã? E ela falou, meu filho foi preso. A minha irmã foi preso e está cheio de filhos de evangélicos na prisão, filhos de cristãos na prisão. E eu perguntei o que aconteceu. Ela disse, pastor, não sei, eu criei um menino na igreja. Eu falei, acabei de descobrir. A senhora tinha de criar ele em casa, educá-lo em casa. A igreja, você traz a criança para aprender o temor a Deus, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Natália, então nós temos de mudar esse quadro, ter famílias estruturadas, ter controle de natalidade. Então, no momento que nós começarmos a fazer um trabalho profissional, sério, competente, junto com o governo federal, eu lhe garanto que verbas e emendas não vai faltar.
Candidato, nós ainda temos 1 minuto e 20. Eu queria perguntar para o senhor qual a primeira e mais importante atitude a ser tomada pelo senador eleito pelo Amazonas. A primeira atitude que eu vou tomar é interagir com o nosso presidente da República, que é um homem que afeta a todas as questões sociais. Eu vou trazê-lo, Natália, aqui ao Amazonas. Ele vai estar aqui sabendo de um representante da Amazônia, como senador da República, o que nós precisamos de imediato. E o primeiro ponto que eu vou fazer é ter dinheiro para investir nas comunidades e nas associações, porque o nosso povo não vê dinheiro. Infelizmente, os políticos tiveram agora, os senadores, mais de 40 milhões de emendas. E eu te pergunto, para onde foi esse dinheiro? Lhe garanto que no bolso do povo, no bolso do pobre não chegou nem cheiro, quanto mais recursos. Tá certo. Candidato, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Amazonas Secor. Eu sou muito grato, Natália, por essa belíssima oportunidade, agradecer a sua gentileza, a sua educação. Você é uma princesa do Senhor. Obrigada. E dizer para o povo do Amazonas que eu estou vindo num projeto de Deus. Você que é cristão, você que acredita em Deus, seja qual for a sua crença, eu vim aqui porque Deus quer mudar a história do Amazonas. E eu quero declarar aqui que a Amazônia é do Senhor Jesus, Manaus é do Senhor Jesus, e nós vamos fazer a maior revolução espiritual, financeira e tecnológica do Estado. Muito obrigada mais uma vez, candidato. Amanhã, no último dia de entrevistas com os candidatos ao Senado, nós vamos receber aqui no estúdio a candidata Marília Freire, do PSOL. Eu vou para um rápido intervalo, mas volto já.